Boa tarde, nós somos alunos da Escola Figueiredo Correia. Estamos aqui na Clínica de Odontologia para fazer uma entrevista a Dr. Geraldo Menezes Barbosa, para ele o que é uma crônica. Muito bem, eu recebo com muita alegria essa turma do Figueiredo Correia, que está concluindo a primeira parte da vida estudantil e já se preocupa com a parte da língua portuguesa, que é a nossa língua, a nossa mãe que nos orienta, que nos dá a condição de dialogar e de comunicar. A crônica é um tipo de literatura em que o escritor se propõe a fazer uma análise de um assunto, de um tema, de uma história ou de um comportamento qualquer na sociedade ou em registros de notícias. Contanto que essa crônica tenha a capacidade de comentar, de definir e dar o seu ponto de vista final naquilo que você escreveu. É diferente de romance, é diferente de notícia. A notícia você só faz dar aquilo que você viu. Mas a crônica você diz o que viu, comenta e no fim você dá a sua opinião sobre a matéria. Isso é o que se chama crônica. E como o senhor pode diferenciar a crônica do cotidiano e a crônica argumentativa? A crônica do cotidiano é aquela que aparece de repente. É mais importante para nós esse tipo de crônica porque ela tem um segmento do dia a dia. A palavra cotidiano quer dizer do dia a dia. E você então encontra outra mais facilidade de argumentar e de levar ao conhecimento do público através de uma crônica que dá a impressão de que você está fazendo uma biografia do ambiente. A outra que você pediu é a crônica de uma... Argumentativa. Argumentativa. Isso, argumentativa. Exatamente o que ele disse no começo. É aquela em que você, além de dar a presença do ambiente, dar os personagens, fornecer os dados do que você está vendo, você leva ao assunto o seu ponto de vista, o seu argumento no que você acha que aquilo está acontecendo. Então a diferença é essa. O cotidiano é uma crônica leve, rápida, que passa depressa. E a argumentativa é aquela que você é obrigado a definir e apresentar suas ideias, dando o seu parecer como se estivesse fazendo um resultado do que você escutou. E o que inspira o senhor a fazer uma crônica? Ah, meu Deus! Tudo que a gente pode pôr os olhos, ou tudo aquilo que a gente pode tocar nas nossas emoções, produz uma crônica. O cronista é obrigado a ser muito sensível, ter uma habilidade mental muito especial, para ele sentir, não só no pensamento, mas no coração e nas emoções, aquilo que você vai escrever. Por exemplo, você vai definir um sol se pondo lá no poente. 5 horas da tarde, 5h30, o sol vai descendo e de repente você nota que em redor do sol tem uma porção de nuvens e o sol batendo naquelas nuvens, os raios dele transparecem nas extremidades da nuvem e vai fazendo como que um debrum. Então você já não vê o sol, já não vê a nuvem, você vê o espetáculo belíssimo que a natureza lhe oferece, que nenhuma mão humana pode fazer, só a mão de Deus através da natureza. Há quanto tempo o senhor faz crônica? Bom, eu comecei a fazer crônicas no ano de 1944, mas isso não quer dizer que eu sou tão velho assim não. Estou brincando, mas é. Em 1944 eu comecei a fazer crônicas, ainda estudante no Liceu do Ceará. Eu tinha meus 20 anos, 18 anos. E então os colegas pediam às vezes para fazer uma carta para a namorada dele, que ele não sabia. E eu então fazia como se fosse um namorado para namorada, mas ele é quem ia mandar. Aí eles achavam aquilo interessante e me pediam. Depois eu fiquei fazendo comentáriozinho e guardando. Até que aqui no Juazeiro eu procurei a única amplificadora, que naquele tempo não havia rádio, nem televisão, nem nada, era o serviço de alto-falante, que levava os assuntos para a cidade.
só no período da noite, que não havia energia durante o dia, só à noite. Então eu escrevi, comecei a escrever para o CRP a Crônica de Menezes Barbosa. Então todo dia tinha que encontrar um assunto na cidade para levar ao conhecimento do povo. Uma história, um fato, uma notícia, aquilo a gente transformava numa crônica. Então, em 1944, nós estamos em 2010. Puxa, 64 anos parece, né? Sai um pouquinho, né? Então é isso, depois de 60 anos. Então um jornalista de Brasília, o diretor do jornal Fatorama, jornalista J. Alcides, conversando comigo um dia, ele disse que ia fazer um cálculo através do tempo e dizer quantas crônicas eu teria escrito. Então, até 2009 eu teria escrito 26 mil crônicas. Não é pouco, né? Todo dia uma, né? Não mais. Que tipo de linguagem é empregada numa crônica? A linguagem mais objetiva e mais fácil de ser escutada pelo literato e pelo homem comum, pelo homem sabido e pelo simples. Uma palavra que possa ser entendida por aquele que é um decano da literatura portuguesa, até um simples cidadão do povo que só tem o curso primário. Então, o segredo da crônica é esse modo de você levar a palavra através de uma linguagem que ele possa entender as suas emoções. Quais os materiais que o senhor colhe para fazer uma crônica? Primeiro, o material da sensibilidade. Você tem que ter uma alma e um coração e um sentimento para transformar aquilo que você vê num fato que o povo possa sentir como você está sentindo. Então precisa a sensibilidade da emoção e a sensibilidade artística e a sensibilidade cultural. É aquele que você tem que empregar as palavras próprias para que o ouvinte ou a pessoa que esteja lendo possa receber, através daquelas palavras, a mensagem que você gostaria que ele sentisse. Que tipo de crônica o senhor gosta de escrever? Bom, minha crônica geralmente é um misto de apreciação e de apresentação e de apreciação para o povo. Por exemplo, eu vou passando numa rua durante uma chuva e vejo uma cachorra carregando 3 cachorrinhos e estava fazendo uma chuva grande e correndo muita água na rua. E eu vinha de carro e de longe vi o sacrifício com que aquela mãe cachorrinha estava tentando segurar o filhote para não ser levado pela correnteza. Então eu vi como ela foi heróica. O cachorrinho ia rodando na água, ela corria, pegava o pescoço dele, botava mais para trás. E assim ela conseguiu juntar os 3 dentro de um aguaceiro que eu não sei como ela suportou. Então um fato desse me inspira a mostrar o que é o propósito de uma mãe, mesmo nos bichos irracionais, mas que tem a responsabilidade de lutar pelos filhotes. Então a gente transforma isso no espetáculo, diz que estava chovendo, mostra que era muita água e aquela cachorrinha, sem saber onde botasse os filhotes, estava ali numa luta em que ela estava arriscando a própria vida para segurar a vidinha dos cachorros. Você vai passando por um lugar ermo, de repente você vê uma sombra de uma árvore bonita, então os passarinhos tocando ali, aí você vai, se inspira naquilo e faz um comentário. Eu chego numa classe de vocês, por exemplo, e vejo muitos alunos olhando para mim, louco para saber alguma coisa, aí eu levo uma mensagem de amor, de carinho, de observação pela vida, o gosto para viver, o respeito. Então tudo que a gente possa levar emoção e transferir conhecimentos são materiais para se fazer uma crônica. Que técnicas o senhor poderia nos dar para fazer uma boa crônica? Primeiro você tem que ter a invenção. A invenção significa o título. Quando você vai escrever alguma coisa, você vai saber o quê. Então, é uma carta para o namorado? Aí já é um título. É uma carta para a mamãe? Já é um título. É uma carta para uma coleguinha? É um recado? É uma
uma mensagem para Nossa Senhora, é uma musiquinha que você escutou e quer falar sobre ela, então você tem que ter a primeira parte, chama-se invenção. Depois da invenção é que vem a elaboração mental. Depois que você tem o assunto que você quer escrever, aí você vai desenvolver aquele assunto em vários detalhes até transformar aquilo numa história e numa crônica. Então, a invenção, você não pode escrever uma coisa sem saber o que é primeiro para escrever. Então, é a invenção, você tem que ter a ideia. Ou você cria aquele título, ou já vai fazer uma coisa que você viu. Mas tem que ter a base, chama-se a invenção. E depois a elaboração mental, você vai desenvolver aquela invenção nas frases, nas palavras, na delicadeza do seu escrito e na vontade de que o povo que lê possa entender o que você quis dizer para ele. Que informações poderia nos fornecer sobre a nossa cidade que seriam materiais para uma crônica de qualidade? A gente tem que olhar a cidade por vários aspectos. Primeiro, pela origem da cidade. Você tem que perguntar a parte histórica, como ela nasceu, por que ela nasceu. Depois falar sobre os primeiros povos da sua cidade. Quem era, por quê, de onde vieram. Depois você vai falar no que eles realizaram, como eles projetaram a promoção da cidade, o desenvolvimento da cidade. E depois você fala sobre os acontecimentos de que ela passou na sua história e encerra dando sua opinião do que realmente está dentro daquele contexto da cidade que você quer descrever. É o caso de Juazeiro do Norte. Aqui vem pessoas que vêm do exterior, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, vêm fazer estudos sociológicos sobre esse mistério do Juazeiro. Esse mistério da hóstia, esse mistério da religiosidade popular, esse mistério de todo mundo vir se concentrar aqui. Então ele tem que tomar conhecimento de tudo isso para poder dar seu ponto de vista sobre o que você vai escrever sobre a terra da qual você tomou como invenção para situar num livro ou numa crônica. O senhor poderia nos ajudar a escrever uma crônica com a temática O Lugar Onde Vivo? Sim, pois eu acabei de falar tudo isso. O lugar onde vivo. Você pode, por exemplo, começar dizendo que quando você começou a ter consciência da vida, foi vendo aquele lugar que você mora. Dali você começou a ter conhecimento do seu ambiente, a partir da sua família, e depois da parte social que está em seu redor. Seus amigos, seus colegas, a cidade. E daí você passa a fazer um julgamento e ao mesmo tempo uma apreciação daquilo que você está vendo. O importante é você ter a sensibilidade de ver, sentir e transferir para o papel. Então não falta palavra quando a gente tem sensibilidade e quando a gente tem os olhos para sentir o que está vendo. Hoje é a data? Hoje é dia 9. De quê? 9 de agosto. Tem que registrar, 9 de agosto de 2010. Nós estamos na rua Padre Cícero, a primeira rua da cidade de Juazeiro, que foi construída pelo Padre Cícero, e que ela hoje é uma das ruas mais históricas, porque por aqui foi onde passaram todas as apreciações de um povo que vinha da igreja para fora, que vinha de fora para a igreja. Então essa rua Padre Cícero é considerada a rua símbolo da história do Juazeiro. Mas como eu disse, em 4 palavras, porque direitinho, tem que sentir para poder falar. Doutor Geraldo, nós agradecemos o senhor ter atendido nós para fazer essa entrevista, trabalho escolar. Então deixa a sua mensagem final para os alunos da Escola Figueiredo Correia. Eu pelo menos quero louvar o trabalho de vocês, porque estou sentindo que há dentro dos seus corações um desejo de melhorar sua cidade, suas condições e sua cultura nessa evolução que todos nós temos que procurar. E isso faz com que eu saiba e sinta que estou diante de um grupo que quer vencer na vida, que quer ter conhecimentos e quer mostrar que também pode ajudar a sua cidade. Tudo na vida está na base da cultura, dos conhecimentos e da sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Os conhecimentos você procura adquirir dessa sabedoria. E todos que fazem, procuram conhecer,
a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, você está no caminho certo para vencer na vida. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Boa tarde.